Aqui tem veterinários e biomédicos. Biomédico aqui, estudantes de veterinária. Conhecem coleta, já participaram, tal, tá. Eu adoro fazer coleta. Eu sou rainha da coleta. O pessoal me chama pra fazer coleta lá. Eu pego os animais difíceis e eu faço. Eu quero coletar do cachorro do André, que ele falou que é difícil. Eu falei que eu vou até Curitiba coletar dele. Enfim. Oi? A gente já falado comigo. Eu vou trazer um pouco de punção venosa, porque a qualidade da nossa coleta ela vai influenciar muito nos exames que a gente vai fazer. Eu sou patologista clínica, então eu sou a pessoa que está lá no laboratório depois sofrendo com aquela amostra que foi difícil de coletar, tentando fazer milagre de multiplicação. E tem muita coleta que eu vejo na rotina que daria para ter sido feita de uma forma mais tranquila ou mais suave. Então, por isso que a gente acaba, às vezes, trazendo dicas, dando dicas de como fazer, porque depois a amostra vai chegar pra gente. E eu quero sofrer menos, então a gente prefere uma amostra melhor, né? E eu trouxe principalmente no hemograma, porque pensando num aparelho hematológico, você ter uma influência de coleta por conta de um jejum, no manual também, você vai ter um aumento falso de hemoglobina, mas a sua rotina não vai parar. Você vai ter uma hemólise, vai aumentar um pouco a proteína da refratometria, a rotina não vai parar. Agora aspira o coágulo no seu equipamento. Aí você para tudo, você liga para o técnico, você faz um processo ali de meia hora de desentupir canal, e a gente não quer passar por isso, porque isso é a gente fazendo um mau uso porque a nossa coleta não foi boa. Então, normalmente, eu acho que a gente pode evitar isso antes de acontecer. Eu jamais passo um coágulo no meu equipamento, por exemplo, tá? Eu passo aqui. E aí, o que eu trago que as estudantes vão saber, né? A gente tem um Rottweiler enorme, a gente tem um Pinscher, a gente vai ter um labrador super bonzinho, a gente vai ter um Chihuahua que vai tentar te atacar e a gente não vai conseguir fazer essa coleta de uma forma tranquila. Então a gente acaba tendo, é desafiador, realmente é desafiador. Então a gente tem que estar adepto a se dançar conforme a música, digamos assim. A gente tem que olhar o paciente como um indivíduo único e ver o que vai funcionar para ele ou não. Então a gente tem muitas possibilidades, tá? Uma vez eu falei para uma enfermeira, o humano é fácil, porque o humano fica parado. E aí ela me falou que ela tomou uma mordida de um idoso. Então eu nunca mais falei isso na minha vida. Então eu comparo que eles são iguais, tá? Cadê? Aí o que a gente usa normalmente? Em humanos é muito vácuo, né? Mas como a gente tem que se adaptar ao tamanho dos animais, no geral a gente usa seringa e agulha para coleta, tá? Scalp tem gente que gosta, catéter também. O catéter numa primeira punção ali para pegar o acesso venoso e você já coletar naquela hora, perfeito. Se tiver o catéter lá 12 horas fazendo uma infusão, já vai dar interferência no nosso exame, a gente não quer, tá? Máquina para tricotomia, naqueles mais peludinhos, a gente pode realizar, antisséptico e o garrote. Eu amo o garrote de tecido, mas tem gente que prefere alguém fazendo um garrote com a mão, tem gente que prefere a tripinha. Aí só para ilustrar, porque eu imaginei que iam ter biomédicos, aí vocês têm mais hábito com vácuo, eu acredito, né? O vácuo ele vai ter um volume mais preciso, né? Porque o tubo ele vai preencher a quantidade necessária. A gente não, a gente vai ter aquele fator humano de pegar a seringa e colocar o sangue no tubo. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hemoconcentração e na hemodiluição dessa amostra. Respeitar bem o tamanho do tubinho, né? O vácuo, normalmente a gente faz menor quantidade de punções, porque em uma coleta você vai preencher 10, 15 tubos, né? Quando a gente está com uma seringa, se o animal for fazer um coagulograma bioquímico completo e hemograma, você já vai ter que fazer provavelmente umas 2 punções para coletar todo o sangue desse animal, né? O custo é um pouco maior, mas ele gera mais segurança biológica, ele é um sistema fechado, a gente não vai ter contato com esse sangue, né? Na seringa a gente vai ter. Mas acaba que pra gente a coleta com a seringuinha ela é bem melhor, porque a gente muitas vezes não tem uma veia que vai suportar o vácuo da coleta feita com vácuo, tá? Aí aqui só para colocar para vocês, no geral, quando vai fazer uma coleta de cão, a maioria das pessoas que não sou eu prefere a jugular, porque é uma veia mais calibrosa no pescocinho, tá?
A gente pode usar também as patinhas da frente, que são cefálicas. A gente pode usar a femoral, que seria na face interna. A gente pode usar a safena lateral, muito boa para cão grande também. Eu gosto muito de coletar da pata. Mas por quê? Porque eu gosto de deixar o paciente confortável. Eu não quero que seja estressante para ele. Gato faz muito leucograma por excitação, por exemplo, são coisas que a coleta influencia diretamente. E normalmente eu gosto do paciente em estação, na posição dele normal, mas a gente pode eventualmente deitar o animal, deixar ele deitadinho, mas com as patinhas esticadinhas também, tá? O que me influencia muito? O estado geral. Se esse paciente está me fazendo um hemograma para fazer uma vacinação, ele tá bem, eu posso deixar ele no chão, ele brincar. Mas e se eu for coletar sangue de um paciente que está numa ventilação mecânica? Eu vou aproveitar a posição que ele tá, porque eu vou evitar ficar manipulando esse paciente, certo? As etapas aqui, rapidamente: tricotomia, limpeza, garroteamento e localização da veia, né? Manuseamento da pele. Quando eu falo isso, eu não sei se em humano isso funciona, mas cão, gato, couro é bem molinho, então às vezes a gente tem que dar uma esticadinha na pele, senão a veia vai sair do lugar e você não vai acessar a veia na hora da punção, tá? A coleta e a transferência do sangue para os tubos, tá bom? Isso aqui é da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, medicina humana mesmo, mas funciona super, tá? Tudo que pode acontecer de errado. O único lugar que eu e Yara vejo aqui que eu teria que reiniciar uma coleta é se a gente estourar a veia. Se a veia extravasar, tá? Porque todas as outras formas, ó, tá adequado, tá 30 graus, o bisel tá dentro da agulha, bonitinho, o bisel tá pra cima, não vai dar errado. Mas se eu transpassar essa veia, vai parecer que eu peguei a veia, não tá vindo sangue. Volta um pouquinho a sua agulha, porque o bisel vai entrar de novo na veia e vai funcionar super bem, certo? Se interromper meu fluxo sanguíneo, eu tô coletando com a seringa. Quando a gente acaba puxando, fazendo um pouquinho de vácuo com a seringa, a tendência é que a nossa mão faça a seringa subir e vai encostar na parede. Então, muitas vezes, quando isso acontecer, a gente dá um ângulozinho de novo na seringa e o fluxo se restabelece, certo? Interrupção do fluxo aqui, normalmente uma veia de baixo calibre. Quando a gente entra com a agulha, a gente encosta na parede de baixo também, não vai mais ter essa recirculação e o fluxo também vai parar. Então, nessa hora também é a questão de angular ou voltar um pouquinho a nossa seringa. O extravasamento para a coleta, porque aqui a gente já vai ter plaqueta, já vai ter vários fatores que vão alterar no nosso exame. E a estase venosa é o vácuo excessivo, é o que aconteceria se a gente colocasse aquele material do Vacutainer de coleta na veia de um Spitz, que é muito fina. Na hora que você plugar o tubo, a veia vai dobrar. Tá? Aí na seringa também dá pra gente esperar um segundinho ali, respira um pouco, que esse fluxo vai se restabelecer. Os tubos que a gente usa, eu tô focando mais na hematologia, né? Porque meu foco é prevenção de coágulo aqui, tá? Heparina a gente usa muito para silvestres, porque silvestres a gente coleta gotas de sangue e a gente precisa fazer hemograma, um ácido úrico, um perfil bioquímico, e aí a heparina proporciona. Mas a heparina ela já não ajuda muito a gente na morfologia celular, se a gente tiver que avaliar essa lâmina. Então a gente evita para cães e gatos, para hemato, tá? EDTA, tubo grande, tubo pequeno, tubo por capilaridade, todos são muito bem-vindos. E o citrato, que eu gosto muito quando eu vou avaliar plaqueta, porque ele é um tubo muito usado para exames de coagulação, perfil de coagulação. Lembrando que a coleta ela não acaba realmente após a punção, né? Porque além da transferência do sangue para esses tubos, a gente vai ter que homogeneizar muito bem. A gente vai ter que ver com o laboratório quanto tempo essa amostra pode ficar. Coletou 8 da noite, o laboratório está fechado. Eu posso fazer dessa amostra ou não, tá? Como que eu vou acondicionar minha amostra? Ela vai ficar temperatura ambiente? Vai ficar na geladeira? Então é sempre importante, na dúvida, entrar em contato com o laboratório antes da coleta. E aí aqui só um dado também da Sociedade de Patologia Clínica, que 70% dos erros eles estão aqui, eles não estão no laboratório, eles estão na parte anterior a ele, tá? Desde uma requisição preenchida errada, um jejum, técnica de coleta, armazenamento e transporte. Aqui já trazendo para a medicina veterinária, tá? Nossas referências são feitas para animais em jejum.
Então a gente sempre preza que tenha um jejum nesse paciente, tá? Passou de 16 horas de jejum, ele vai começar a metabolizar gordura, ele vai ter lipemia, da mesma forma que se ele tivesse comido. Então, sempre evitar esse jejum prolongado. Na hematologia, ele vai interferir na nossa hemoglobina, na nossa proteína. Se o laboratório for fazer uma refratometria, ele vai dar mais alto. Aí você já vai pensar, tem erlíquia? Não tem erlíquia, só tem lipemia por conta de jejum, tá? Então, nesse quesito aqui, não tem nem problema. A sua rotina continua. O meu medo é sempre coágulo, tá? Quando a gente fala de, não só de equipamento, mas de qualidade de exame. Medicação, o que eu trouxe aqui? Alguns animais precisam ser sedados. Alguns animais são muito bravos. A minha mão. Eu tomei uma porrada de um gatinho esses dias. Tem muito veterinário que acaba usando a cepromazina para sedar. E isso é uma coisa que tem que vir na requisição. Porque o acepram, por exemplo, é uma medicação que faz um sequestro esplênico. E aí a gente vai liberar uma anemia nesse animal. E normalmente é só por conta da medicação que ele está usando. Então é importante a gente saber disso, porque a gente pode pôr uma nota no nosso exame falando, olha, cuidado, né? Essa bendita dexmedetomidina, eu tenho pavor dela, porque normalmente o pessoal entra no laboratório e fala, Yara, não consegui coletar porque eu fiz dex. Isso causa uma vasoconstrição absurda no paciente. Então já é aquela coleta que já vai ser super difícil acessar sua veia. Quando você acessar, demora para encher sua seringa. Concorda que já é mais propício a uma fibrina, a um coágulo, né? Então, assim, até consultei meus colegas anestesistas e eles falaram que sempre que eles puderem optar, eles vão optar por gabapentina ou butorfanol. São super... não tem baixo risco para o paciente e elas não vão ter interferência nem na coleta e nem no processamento do exame. Considerar uma possibilidade o uso dessas duas, né? Aí aqui só algumas coisas que a gente tem que evitar, né? Queimadura, dermatite, hematoma, a gente já tem um fator tecidual aí. Então a gente já vai tendenciar a ter mais agregado plaquetário, mais trombocitose quando a gente coletar de uma região assim, por exemplo, entre outras coisas, tá? Garrote prolongado, tá difícil de achar veia. Achou a veia? Solta um pouco o garrote, coloca de novo, porque a gente vai estar tendo aquele influxo, né, da circulação, a gente vai ter uma amostra com potássio mais alto, a gente vai ter hemólise, a gente vai ter plaqueta a mais nessa amostra, e às vezes tudo por quê? Porque a gente demorou e o garrote ficou ali. Então a gente teve aquela estase na patinha, na jugular, onde for, né? Antisepsia, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu uso álcool também, mas a gente sempre tem que esperar secar um pouquinho esse álcool. Porque na hora que a gente tira a agulha, se ele entrar em contato com esse álcool, vai causar uma hemólise na amostra horrível. Então se a gente for fazer alguma técnica bioquímica também, a gente já inviabilizou muitas vezes, certo? Quantidade foi o que eu falei lá no início, de hemoconcentração e hemodiluição. Quando a gente hemodiluir, a gente vai tender a um hematócrito mais baixo. Quando a gente hemoconcentrar, a gente vai tender a formação de coágulo nesse tubo também, tá? E aí eu só trouxe aqui a questão de coágulo e fibrina, porque a gente não quer ter uma manutenção desnecessária no nosso equipamento. Ele é nosso amigo. Então é algo que para a rotina pra gente fazer uma autolimpeza, vai levar ali seus 10, 15 minutos. É algo que se for um coágulo extenso, vai precisar de manutenção. Então, eu sou a favor de que se está na dúvida, se tem coágulo na amostra, o paciente está ali na sua frente, a gente recoleta. Porque às vezes não é aquele meio ml, tem tubo pequeno, né? Não é meio ml que vai fazer diferença no paciente. Então, se a gente tem a oportunidade, é melhor. E eu ainda sempre falo assim para o pessoal que trabalha comigo, se você vai fazer um capilar manual ou uma lâmina, faz antes de passar no equipamento, porque na hora que você for preencher o capilar, você já vai ver se tem coágulo. E aí a gente evita um problema, entendeu? Aí é errado, porque aí em muito lugar vai passar uma amostra ruim no equipamento e vai falar que o equipamento não leu a amostra. Ou que deu leucopenia nesse animal e o animal não tinha leucopenia porque aí repetiu no laboratório X. Não! O leucócito estava tudo ali dentro do coágulo. Então a gente, como patologista clínico, tem que ter a responsabilidade também de relatar e não fazer o exame de uma amostra inadequada, certo? Acho que de coleta era isso que eu tinha para trazer, certo? E eu tenho uma outra, né? Eu não sei se dá para colocar aqui. A outra já começa em seguida? Dá uma aguinha para mim. Já, com ou sem gelo? Sim.
Vocês já tiveram patologia clínica? Vocês são veterinárias também? Tá, então... Oi? Sério, vocês vão tirar 10 na prova, fica tranquila. Depois pega meu contato, vou ajudar vocês. Eu gosto muito, tá? Porque a gente tem na veterinária, eu tava falando com a Dani isso agora há pouco. Ai, obrigada, do Xijão. Obrigada. Ai, vou apoiar aqui, tá? Ouvi isso, eu tava falando pra Dani. Na medicina veterinária, a gente tem muito uma cultura do máquina não faz hemograma. Ai, porque máquina não vê erníquia, máquina não vê babésia, né? Eu sou patologista clínica, mas eu não tenho medo que a máquina roube o meu espaço, porque ela é minha amiga, cara, ela é minha aliada, ela vai me dar índices que eu não vou fazer de forma manual. Enquanto ela faz o trabalho dela, eu tenho tempo para estudar outras coisas, eu pesquisar outras coisas, então ela é nossa amiga. Entendeu? Provavelmente lá atrás, quando começou esses aparelhos de bioquímica, o pessoal deve ter tido o mesmo medo e eu ainda tô aqui. Então, a gente tem que ver ela como uma amiga. E eu trouxe os índices hematimétricos para mostrar isso para vocês, porque tem coisa que eu vou mostrar, que é o RDW, que só a automação vai proporcionar pra gente. Então, não tem essa de que máquina não faz hemograma, porque enquanto ela está fazendo, eu posso estar pesquisando a minha bendita babésia na minha lâmina. E ela está fazendo o meu trabalho ali, eu estou ganhando tempo com ela, tá? Aqui, ó, eu tenho panótico, eu tenho câmara de Neubauer, eu tenho pipeta, eu tenho lâmina, solução fisiológica, líquido de Turk, capilar, maçarico, uma centrífuga de hematócrito aqui do meu lado e cerca de 15 minutos do meu tempo. Aí a bendita da BC 5000 fez pra mim em 1 minuto. Tudo isso que eu já fiz, entendeu? Então, a gente faz, lógico, tem lâmina, biomedicina também, né? Que você vê uma curva estranha, você tem que conferir tudo. Mas ela otimiza demais o nosso tempo, tá? E aí é isso que eu tô trazendo. Eu tô trazendo só o eritrograma, porque se a gente trouxer leucograma e plaqueta, não tem feira amanhã, né? Senão a gente ficava aqui, senão a gente ficava, certo? Aí o eritrograma, pelo menos a ABC, a que a gente usa, da Univet, o eritrograma ele é feito por uma impedância elétrica. Então, o que vai acontecer? Ele vai aspirar a nossa amostra, vai diluir em um fluido aqui. Esse fluido, ele vai passar nesse canalzinho. A gente vai ter um polo positivo e um polo negativo, vai gerar um impulso. Cada vez que uma hemácia passar, vai ter um sistema ali que vai puxar essa amostra, vai cortar esse impulso, vai gerar um pulso elétrico, vai me emitir um gráfico. Quanto mais tempo a hemácia demora para passar, maior é o pulso, então maior é o tamanho da hemácia. Tá? Então o meu gráfico vai me falar qual é o tamanho da minha hemácia. Ela é pequena, ela é grande, a gente vai ter tudo isso, tá? Se eu fosse fazer na mão, eu ia pegar minha pipetinha, eu ia diluir em Gauer 1990 microlitros de solução para 10 microlitros de hemácia, eu ia esperar, eu ia contar muita bolinha no meu microscópio, eu ia fazer uma multiplicação por um fator. Enquanto isso ele já fez acho que uns 3 hemogramas inteiros, tá? O hematócrito, na forma manual, a gente faz normalmente o capilar, vocês já devem ter visto, né? Capilarzinho de vidro na microcentrífuga. Eu faço, porque eu faço a proteína, bate mó bonitinho com o equipamento, é super bonitinho. E aí, a partir do capilar, quando a gente faz no método manual, com o valor das hemácias, a gente vai calcular o VCM, que eu já vou falar ali na frente, tá? O aparelho, ele já vai ver o volume dessas hemácias e ele vai ver o VCM. Através desse valor, ele calcula o nosso hematócrito, tá? Então, o hematócrito, ele sempre é muito relacionado com a hemácia, tá? A hemoglobina, eu acredito que seja uma diluição e um método de colorimetria dentro do equipamento, você sabe? Né? Porque manualmente é um método de colorimetria. E normalmente a gente usa reagentes com cianomethemoglobina, que é tipo faca na caveira, assim. Então já é uma dosagem super tóxica, que a gente não quer ter contato com aquilo, então no sistema fechado a gente já vai ter, né? No resultado, não é? Faz tempo que eu não faço manual também, hemoglobina. Falei de parâmetros, falei de parâmetros, falei de hematócrito, de hemácia e de hemoglobina. A partir deles a gente calcula índices. Vocês já tiveram, né? Se conhecem, tá? Vocês vão tirar 10. Vai ser ótimo.
Vou falar de VCM. O VCM ele é o volume corpuscular médio, tá? A gente está falando de tamanho, de um tamanho médio das hemácias nessa amostra. Isso é importante numa anemia, porque quando a gente fala de tamanho de hemácia, se ela é grande, provavelmente a gente está regenerando, tem uma medula responsiva. Se ela é pequenininha, provavelmente a gente tem uma deficiência de ferro. Não é muito comum em veterinária, mas tem, tá? A gente tem um poodle que já por si só já tem macrocitose. A gente tem Akitas e raças orientais que por si só já tem microcitose. A gente tem muita variação racial dentro de medicina veterinária. Então é importante a gente ter uma ideia de qual é o volume corpuscular dessa amostra. Médio, aí vocês gravem o médio, porque ele é uma média, tá? VCM. O HCM, ele vai dosar hemoglobina naquela hemácia, hemoglobina celular média. Hoje em dia a gente não usa muito, não sei, em medicina humana, porque ele é um cálculo muito baseado em hemácias e a gente acaba não utilizando, ele demora para sair do parâmetro. Você usa? Essa metodologia é a mesma coisa. Mesma coisa, igualzinho, né? Isso. Aí exatamente o que você falou, como a gente se trata de raças diferentes que têm as peculiaridades, Fica igual, né? para dar aquela raça, qual aparelho vai reconhecer dentro. Eu coloquei todas as minhas raças nesse aparelho, gente. Eu chamo ele de funcionário do mês. É, até hoje ele virou funcionário do mês. Eu vou pôr uma placa com a foto dele no meu laboratório, verdade. Mas é isso que a gente tem que desmistificar, porque ela é nossa amiga. Senão eu ia estar lá, eu não ia estar aqui, porque eu ia estar lá fazendo o memograma das 8 da manhã, na mão ainda, entendeu? A máquina vem para otimizar. Exato, ela é minha aliada, exato. O jeito manual é muito mais trabalhar com o paciente, ela vai liberar muito mais. Essa, por exemplo, faz 60 agora, é a questão de máxima dela. E muito mais, você otimiza. E chega uma hora que você fica tão dependente que se eu vou fazer um diferencial e não bate com o da máquina, eu repito o meu diferencial porque eu confio no da máquina. Eu falo, não, então eu contei errado. Porque a gente tem o olho humano, a gente tem o fator humano de erro, sabe? Então, e é muito bom, bate muito bonitinho as contagens. O seu conhecimento, que é fundamental, ela é só um instrumento de otimização e melhoria da sua rotina. Sim. O conhecimento técnico, ele é fundamental. Você tem que saber o que fazer, tem que saber as diferenças. Chega uma hora que você bate o olho no gráfico, você não viu o valor, você só olhou pro gráfico, você já fala, É incrível, é muito bom. Eu parei no VCM, eu ia falar do CHCM, né? A gente usa mais em medicina veterinária VCM e CHCM. VCM a gente vai falar macrocítico, microcítico, normocítico, tamanho. CHCM, concentração de hemoglobina corpuscular média, hemoglobina presente na minha amostra, é cor. Então vai ser hipocrômico e normocrômico. O hipercrômico, ele é considerado um erro analítico, porque não tem hemoglobina mais nessa amostra, pode ter hemoglobina livre. A gente teve hemólise, mas essa hemoglobina dessa hemólise, ela não está carregando oxigênio com a hemácia, então não existe uma hipercromia, certo? Aí normalmente a gente usa o VCM e o CHCM para classificar uma anemia macrocítica, hemácias grandes, hipocrômica, ainda está em fase de hemoglobinização, é uma anemia regenerativa. A gente provavelmente tem uma contagem de reticulócito alto, a gente tem anisocitose, a gente tem policromasia, corpúsculo de Raujali, muitos indicativos de regeneração, eritroblasto. Uma anemia microcítica, hipocrômica, esse paciente deve ter perdido sangue, pode ter uma falha, uma deficiência de ferro. Então a gente consegue, através desses índices, muitas vezes classificar e saber onde que a gente vai atuar nesse paciente, tá? E aí, o que eu quero trazer aqui para vocês? Quando eu falei de VCM, eu falei média, né? RDW, vamos lá, VCM, eu tenho uma média das minhas hemácias, então se eu tenho 80% de hemácias grandes e 20% de hemácias pequenas, meu animal está tendenciando a macrocitose, e aí vem meu VCM da 50, porque ele é basicamente uma média daquele tamanho, tá? Eu vou classificar uma anemia normocítica. Isso não está errado, porque é um parâmetro que a gente usa, tá? Só que aí vem o bendito do RDW.
O RDW, ele é uma amplitude de variação do tamanho das hemácias. Então, ele vai me falar o quão variante essas hemácias são na minha amostra. Quanto mais alto, mais heterogênea a minha população. Então, quando eu tenho um aumento de RDW, eu estou falando que eu tenho hemácias grandes e hemácias pequenas. Todas tendenciando para pequenas, mas umas bem menores do que as outras. Todas tendenciando para as maiores, mas umas menores. Então, quando o VCM é uma média, eu tenho uma anemia normocítica, mas eu tenho um RDW alto, a gente já vai falar, esse paciente está regenerando, ele tem um grau de anisocitose na minha amostra. O RDW, só a automação vai dar pra gente. Então, por que raios eu não usaria a automação no meu exame? Entendeu? E bate, gente, é lindo. Pega o paciente com anemia normocítica, RDW alto. Você olha a lâmina, é lindo. É anisocitose policromasia moderada para mais, tá? Esse VCM, eu não sei em humano, mas cão tem muita anemia hemolítica, maltês, shih tzu. E por vezes, a anemia hemolítica, apesar de super regenerativa, ela dá um VCM normal, porque a gente vai ter hemácias esferócito, pequenininhas, e a gente vai ter as hemácias que a medula está liberando alucinadamente lá. Então, querendo ou não, esse é um caso que o RDW vai lá nas alturas. E um RDW mais baixo, ele não quer dizer, já me perguntaram, RDW baixo é microcitose? Não. RDW baixo só vai me falar que não tem variação. Então, um paciente com hematócrito normal vai dar um RDW normal. Um doente renal crônico, falha de eritropoetina, não tem mais a resposta medular, anemia normocítica normocrônica, RDW normal, certo? Eu vou bagunçar um pouco só para mostrar. Esse é o histograma, é nele que a gente bate o olho no aparelho e fala, nossa, eu preciso ver a lâmina desse paciente. Ou, nossa, eu preciso passar de novo essa amostra para confirmar. Meu VCM é a minha média do meu histograma. Essa é a curva normal que a gente quer de um histograma, tá? Aqui é quantidade e aqui é tamanho. Então você vê que um paciente dentro da referência, a maioria das hemácias dele está num tamanho normal, certo? Mas e se a minha curva estivesse tendenciando mais para direita? Eu ia ter uma macrocitose, porque se a minha curva começasse aqui, as minhas hemácias já estão com tamanho de, isso aqui deve ser humano, porque é em 100 feitolitros. O cão, o VCM de cão é 60, 77 feitolitros, tá? Então, eu teria uma macrocitose, por exemplo. Se a minha curva tivesse deslocada para cá, eu teria uma microcitose, ou eu teria um Akita, entendeu? Eu teria um Shar-Pei, tá? Aqui eu poderia ter um Poodle, eu poderia ter um cão de lugares mais rarefeitos, eu não lembro o nome das raças agora, tá? Então a gente tem que levar em consideração isso também. No BC dá para pôr a raça, isso é legal, dá para você referenciar. E aí o RDW, né, que eu falei tanto, a variação. Um gráfico normal, ele vai ter as hemácias do tamanho normal. Então o gráfico vai começar, vai fazer o pico dele e vai terminar. Se eu tenho tanto hemácias maiores quanto maiores, ele vai começar bem largo. Ele vai fazer uma montanha mais larguinha. E aí a minha base vai alargar. Então, possivelmente, a minha base vai alargar desde aqui, o meu VCM vai estar na média. E ela vai baixar bem mais lá para frente. Meu RDW vai estar aumentado. Por quê? Porque ele contou muita hemácia pequena aqui e muita hemácia grande aqui. Então eu vou ter, provavelmente, um VCM normocítico. Pode até sua curva estar um pouquinho mais para lá, você já fica mais tendenciado, um pouquinho mais para cá. Mas eu já vou ver pelo meu RDW de que eu tenho uma anisocitose acontecendo. Certo? Deu para entender? É mó bicho de 7 cabeças quando olho de fora, né? Eu tentei explicar pro meu marido ontem, foi horrível. Mas ele não é dessa área, então tudo bem, né? Aqui é tudo que eu já falei para vocês. A gente deixou bastante coisa escrita, porque eu não sei se depois vocês vão usar esse material, né? Mas é basicamente eu explicando essa questão do VCM com o RDW, porque eles são amigos. A gente vai usar eles em conjunto, normalmente, tá bom? Posso passar? Pode? Meu, eu peguei isso aqui que a Celina colocou agora aí, porque eu peguei essa semana, ó. Era um cão de 9 anos e um cão de 11 anos, beleza?
O hematócrito 33 já estava um pouco baixo. Possivelmente ele estava também com uma neutrofilia, mas eu não entrei na granulometria aqui, tá? VCM 71 é de 60 a 77, tá normocítico, certo? CHCM 33 é até 36, tá normocrômico. Meu paciente está regenerando? Meu paciente tem anisocitose? Sim. É até 15, a gente considera 15, está em 16. E aí eu tenho meu gráfico aqui já um pouquinho alargado, coisa que talvez quem não tem hábito de ver acaba não enxergando, mas a gente que vê isso todo dia, já vê que a base está um pouco alargada, certo? E aí olha que coisa, ele está dentro da referência, mas vocês conseguem ver que a curva dele, o pontilhadinho, por exemplo, seria a minha referência, por exemplo. Você consegue ver que a curva vai um pouquinho para a esquerda? Então a gente já vai tendenciando a nossa cabecinha e a gente faz uma lâmina para confirmar, certo? Aqui também a mesma coisa, ó. Nossa, tinha uma trombocitose também intensa aqui. 29 de hematócrito, normocítico, VCM normal, normocrômico, CHCM normal, RDW 15.4. Eu já tenho uma variação também no meu RDW. Então já é mais um caso de uma anemia não regenerativa na classificação, mas que talvez esteja começando a regenerar. Pode ser uma explicação. Entendeu? Por quê? Porque eu não tenho também um pico duplo aqui. Se eu tivesse um pico aqui, tipo, você já viu umas curvas que dá hemácia pequena e faz um outro pico hemácia grande, por exemplo? Tem que estar bem mal. Normalmente é o caso da anemia hemolítica, eu acredito que faria isso pra gente. Eu ainda não peguei nenhum de anemia hemolítica lá onde eu trabalho que eu conseguisse fazer no equipamento, né? Outro dia foi mas ele estava autoaglutinando tanto que eu passava no equipamento, ele contava as hemácias aglutinadas como leucócito, porque estava tudo. E aí a gente nem conseguiu, eu não fiz o hemograma dele. A gente só fez um HT ali na hora, um hematócrito e liberou. Porque eu colocava, não é nem falar, aí já vai vir os coleguinhas e falar, o equipamento não presta. Não, eu cheguei a tentar contar na câmara, tava assim tudo. Câmara de Neubauer, não sei se vocês conhecem, mas é chato, né, mas não existe. Tudo engruvinhado, então você não consegue dar andamento no exame, sabe? Independente da técnica que você use. E aí esse caso eu acho que era uma anemia hemolítica. Pela autoaglutinação que tava. Porque daí ela faz a diferença de carga. E ele aglutinou tudo. Nossa, tava horrível. Aí faz um arraste, né? Tava horrível. Aquela tava animal. Ela é uma câmera, como se fosse uma lâmina alta, e ela é grossinha e ela é compartilhada. Se você clicar e colocar uma lâmina lá em cima, no microscópio você vê a célula fluida. Aí você pode ver o E aí muitas vezes isso acontece muito com efusão também. Efusão ascite, hemoperitônio, dependendo do tipo de célula que você tem, você não consegue contar porque fica tudo. Você pegar um carcinoma numa efusão, às vezes eu pego lá e eu passo efusão nesse equipamento, tá? É que a Letícia saiu, a gente fez um trabalho de diluição, dá mó certo. Enfim, era isso. Não sei se vocês tiverem alguma dúvida. Tudo sobre controle? 10-on? 10-on, né? 10-on no problema. Certo?